muitos bem-vindos. Nós estamos hoje no primeiro episódio do nosso podcast Sintonize e Empreenda. Esse podcast que é voltado para você, empreendedor, contar a sua história, contar a sua experiência e, inclusive, vir dar dicas não só para você, mas para outros empreendedores, inclusive para quem também está pensando em fazer essa transição, sair do CLT e vir empreender. Mas antes de chamar a nossa convidada, eu vou falar dos nossos patrocinadores, que primeiro de tudo nós temos a revista Estilo e Glamour Magazine. É uma revista onde as empreendedoras vêm contar a sua história e inclusive esse mês agora de abril, a nossa próxima edição vai ser diretamente do Uruguai e a nossa capa da revista é a Mara Maravilha. Então, para você que sonha em sair, abrir as suas fronteiras, sair do Brasil, já começa a treinar o seu espanhol e chama elas lá no @estilo e Glamour Magazine e fala com a Lara ou com a Amanda para você vir fazer parte também. E a nossa próxima patrocinadora e convidada nada mais é a mulher que faz esses personalizados incríveis. Então você que é empreendedor, quer colocar kits de agenda para os seus colaboradores, ou até mesmo você que é mãe, você tem o seu kit escolar, porque agora a gente já está no Volta às Aulas. Então você vai acessar @mimosearte 10.83, se eu não me engano, mas a gente vai pôr o arroba aqui direitinho para vocês entrar em contato, que ela é a dona dos personalizados mais lindos e você sonha e ela realiza. Mas, sem mais delongas, a dona de todo esse trabalho incrível, Patrícia Carvalho. Seja muito bem-vinda. Estou muito feliz de você ter aceitado esse nosso convite para estar aqui, para abrir esse nosso podcast. Não teria pessoa melhor, eu que te conheço como mãe, como mulher e como empreendedora, a gente que cresce junta todos os dias. Então, eu estou extremamente feliz de estar aqui com você hoje. Eu que agradeço o convite. Foi bem inusitado em cima da hora, assim, mas é sempre assim. Ser empreendedora é isso, né? Esse desafio faz parte. Prazer, eu sou a Patrícia, eu sou a proprietária da Mimos Arte. Eu trabalho com brindes, né, corporativos, papelaria personalizada e identidade. Eu falo que não são personalizados. É uma forma de trazer conexão entre a sua marca e o seu cliente, o seu parceiro, enfim. Não estamos aqui só para trazer um produto. A gente quer conectar as pessoas, porque a vida é feita de conexão. E é o que a gente faz, né? Exatamente. A gente fez uma conexão uma vez, nunca mais. Pois é, parece que a gente conhecia há 20 anos, Me né? disseram uma vez que ou você dá ousadia ou você dá uma moeda. Tô esperando a sua moeda. Você não deu, aí virou ousadia. A ousadia foi primeiro, agora a moeda é tarde. Menina, ô Paty, eu queria saber a princípio de tudo. Quando foi que você resolveu ter essa virada de chave? Falou assim, vou sair do CLT, porque a gente que é mãe, a gente fica muito naquela questão de segurança, estabilidade, a gente não sabe o dia de amanhã. Você tem 4 filhas lindas e a gente fica nessa preocupação de, e amanhã, será que vai ter, será que não vai, como que vai ser as contas? Como que você guardou esse medo de sair do CLT, dessa estabilidade e começou a empreender? Então, eu desde pequenininha, né, a gente pega um pouco do repertório de referência dos nossos pais, e a minha mãe sempre empreendeu. Então, a minha mãe, ela teve filho muito cedo, casou muito cedo. Então, ela sempre estava empreendendo. Ela estava costureira, ela tinha aberto um restaurante. Então, você vai pegando isso como um padrão. Mas o meu sonho era ser psicóloga, desde pequena. Sempre foi ser psicóloga, psicóloga, psicóloga. E não rolou, porque eu decidi ser mãe primeiro. Eu casei muito cedo, então eu fui mãe aos 18. E a psicologia naquela época não era fácil fazer uma faculdade como é hoje. Hoje a gente tem até faculdade à distância, gente. É verdade. Naquela época não tinha essa opção, não. Eram 5 anos de faculdade, era o preço de uma casa para fazer. Então, as dificuldades eram maiores naquela época. E eu fui para RH. Então, a minha área de trabalho era o RH. Eu gostava muito dessa conexão com as pessoas, já fazia parte do talento, do dom que a gente desperta e aprende. E eu fiquei uns 8 anos no RH. E eu só tinha a Luana, que foi a minha primeira. Realmente eu tenho 4 filhas. Tive 5, meu menino faleceu. Eu fiquei com as 4. Mas o que me levou a empreender foi a Luana. Porque eu deixava a Luana na escola às 8 da manhã e pegava a Luana. Tinha dia de eu pegar a Luana às 11 horas da noite. Então, eu não via minha filha. Chegava no final de semana, a gente é dona de casa, a gente é mulher, a gente casou, não tem jeito. Eu não tinha tempo com a Luana. Então, eu não tinha tempo, não tinha paciência, não tinha qualidade de vida com a Luana. E eu desisti de ser psicóloga, assim, meio que adiei o sonho, pra ser mãe.
E não tava tendo sentido aquilo. Falei, peraí, eu não quis a formação para ser mãe. E hoje eu deixo a Luana mais de 12 horas na escola. A sensação Não de faz, abandono não que a faz gente sente como sentido, porque mãe. chegava no final de semana, ela grudava em mim de um jeito que me sufocava. Por quê? Porque ela ficou a semana inteira sem a mãe. E aí eu comecei a entender alguns processos da vida, igual por que que minha mãe decidiu empreender, o que que levou ela a não querer ter uma vida profissional mais ampla, fora de casa. E aí eu fui pegando isso pra mim. Então, eu não comecei com personalizado, isso aqui nunca passou pela minha cabeça. Porque de tudo que eu tive, paciência não era uma delas. Gente, paciência pra mim era algo assim que existia em algum canto muito distante. Não era pra mim. E aí, quando eu comecei com os personalizados, foi assim, foi um start. Foi uma tia minha que falou, Paty, porque eu já tinha tentado várias coisas, e eu tinha aberto uma loja, eu abri uma loja em 2019. Eu comecei em 2016. E eu abri a loja física em 2019. Eu abri a loja 6 meses depois que começou a pandemia. Aí eu consegui manter, pelo primeiro ano, mantendo as vendas online. Consegui 2 vendedores e mantive as vendas online. Só que chegou numa parte, 2021, 2022, que não tinha mais, ninguém mais estava comprando. Nem online, nem sem ser online, porque roupa já não era prioridade. Sapato já não era prioridade. A minha loja era disso. Falei, o que que eu vou fazer? E aí, por incrível que pareça, eu não comecei com press kit, nem com papelaria, nem com kit festa. Eu comecei com personalizados, mas era aquele kit peg monte. Que a Ah, de pessoa faz a festa aniversário? em casa. Ah, eu já comprei Então, também então, muito. então eu fui numa loja, fiz a compra. Fiz a compra. Então, eu ia, pegava, desmontava, pintava, decorava e levava para casa da pessoa. E depois ou ela retirava comigo. E fiquei nisso mais ou menos 1 ano. E aí, quando eu ia entregar, as pessoas falavam, vai, você não faz o topo? As caixinhas de lembrancinha. E aquilo era muito pequenininho, era muito delicadinho, né? Falei, nunca fiz, gente. Eu não tenho nem ideia, eu sou péssima. Eu não consigo desenhar um círculo. Não sai redondo o círculo. E aí, uma tia minha falou, Paty, tenta mexer nisso aqui. E a minha apresentou estudo de silhuete. Gente, aquilo não é de Deus. Não é, não é. Pensa num programa. Hoje o Corel é pior pra mim, mas o Estúdio Silhouette foi, assim, de verdade, o caos da minha vida. E aí eu comecei. Uma impressora e um computador muito do fuleiro. Depois eu comprei meu primeiro portrait, que é o plotter de recorte. E de lá pra cá, começou assim, kit festa, lembrancinhas personalizados pra chá de bebê, personalizados pra batizado. E uma coisa vai levando a outra. Só que a gente é mãe, eu pagava aluguel, e o ticket desse tipo de coisa, se não for em quantidade, é muito baixo. Você trabalha muito e ganha pouco. Eu falei, não, gente, vamos ver outra coisa. Aí fui fazer o curso de encadernação. Porque assim, quem acha que empreender é você começar uma coisa e ficar nela, esquece. Esquece. Não reclama se ficar estagnado, porque a gente nunca para de estudar. Não. Nunca para de estudar. E aí foi onde eu fui fazer curso de encadernação, curso de sublimação. Aí a gente descobriu que tinha isso, aí descobriu que tinha aquilo, porque todo mês é uma novidade. E aí as coisas vão surgindo e vão evoluindo. Então, eu estou abrindo um ponto físico hoje, né? Assim, esse mês, se Deus quiser, já sai. Oh, glória. Tá finalizando, são só alguns detalhes que faltam. Mas eu fui pro lado do corporativo. Então, além dos press kits, dos personalizáveis, das lembrancinhas que eu ainda faço, alguns mimos sazonais, a gente tá com material gráfico. Então, panfletos, cartões de visita, agendas em grande escala, moleskines, personalização com DTF, tanto têxtil quanto UV. Agora a gente já consegue fazer toda essa parte. E a novidade agora é gravação a laser. Então, a gente tá fazendo gravação a laser também. Ixi, O que mudou de uma coisa para outra? Quando eu vendo para pessoa física, eu vendo em quantidades menores. Para o corporativo, é sempre quantidade maior. Então, isso me dá uma estabilidade melhor e uma segurança maior. Porque você tem... pode ser que não sejam. Ah, mas o corporativo compra o mesmo tanto que o físico? Não, não compra. Ai. Só que você consegue conciliar os dois. Porém, o corporativo, ele me dá muito mais visibilidade e engajamento do que o pequenininho. Então, para crescer, você vai, né, calçando, alçando ali, subindo os degraizinhos. É um por um. Não adianta achar que vai correr, que começou hoje, amanhã a gente... Não vai, gente. Não vai, de verdade, não vai. Não vai por esse caminho. Quanto tempo faz no total que você empreende? Eu comecei a empreender... Eu tava com, acho que 26 anos. Eu tô com 42. E qual foi o momento mais difícil que você chegou ao ponto de pensar em desistir? Ah, quase toda semana. Assim, todas. É um surto, Não, respira, gente, a bebe gente não tem água. jeito. Quem fala, ai, nunca pensei em desistir. Ah, não.
Empreender pra mim sempre foi tranquilo. Mentira! É um sonho. Eu me formei terapeuta, sendo empreendedora pra manter a saúde mental. Então não tem essa. Quantas vezes já pensou em desistir? Todo dia, pelo menos uma vez. A impressora quebra, o papel não chega, o cliente pede pra trocar arte depois da impressão. Então, assim, são várias coisas. A gente tem um padrão, né? A gente segue um ritmo e às vezes não acontece do jeito que você segue, porque a vida, ela é cíclica. Então, né? Não dá pra você, não gira em torno de você. São várias demandas que a gente precisa e vou falar, acho que é a mais difícil pra todo empreendedor. É o financeiro. Ah, isso é verdade. E já chegou um momento de você ter a sua vida pessoal bater de frente com a vida profissional? Porque a gente é mãe. E então a gente sabe que é compromisso da escola, é dente que cai, é criança doente. Só que o cliente também quer receber o produto dele, ele quer ser atendido. Aí tem um atendimento aqui, tem um ali. E aí, como que faz pra conciliar isso? Muita terapia. Até nas crianças? Principalmente nas crianças. Se você começar a terapia do seu filho com 5 anos, as chances de você ter trabalho com ele mais pra frente, olha, é muito menor. Então começa cedo, gente. Não, mas na verdade, não tem uma fórmula mágica, Camila. Não tem. Não, empreender não é. Não tem, não A tem, conciliação. não é receita de bolo. Não, a conciliação entre o empreender, a maternidade e o relacionamento a dois, no caso o casamento, filha, é muito equilíbrio. É muita oração, jejum, banho de sal grosso e paciência. Porque não tem. No meu caso, tenho 4. Eu já sou vó. Tenho 2. Então, eu já tenho que dedicar atenção para 6 pessoas. Porque eu preciso pegar meus netos alguma hora. E o marido? Entendeu? Então, 6 pessoas. Né? Só- Porque Não, mas- a Luana já não mora mais comigo. Ah, é verdade. Mas ela A também minha quer mais velha atenção. já Filha, filha. então. É filha, mas demanda menos, É. né? Agora, como elas estão crescendo um pouquinho mais, deu uma melhorada, mas a gente não tem horário. Que hora você dorme? Quando você dorme? Às A gente tá vezes. igual aquelas perguntas do Fantástico. Onde vivem, o que comem, como vivem. Não tem um padrão. O que a gente pode fazer é planejamento. Se você conseguir manter uma rotina, eu vou acordar tal horas, a criança estuda tal horas, vai comer tal horas, não são um robô. Então não é todo dia que você vai conseguir fazer isso e tá tudo bem. A autocobrança que eu acho que nesse mundo do empreender é a pior coisa que a gente pode fazer. A autocobrança e a punição por não dar conta, querida, você nunca vai dar conta. É humanamente impossível. Dá. É humanamente impossível, É não querer dá. abraçar o mundo com Então, as pernas. não deu certo hoje? Poxa, hoje eu tinha que ter lavado o cabelo da Ayla. Aí eu olhei no relógio, 8h30 da noite. O cabelo dela é aqui. Eu vou lavar? Não vou lavar amanhã. Eu fico chateada? Fico, porque eu falei pra ela que ia lavar hoje. Aí eu sento e converso com ela. Ela, mãe, esqueceu, filha. Tinha que te dar banho mais cedo hoje, porque a gente tem que lavar o cabelo. Então, vamos lavar amanhã? Então, amanhã, na hora que ela chega da escola, eu vou lá. Eu saio do ateliê e vou lavar o cabelo da Ayla. Então, você vai meio que equilibrando, porque não tem outro jeito. Não existe uma fórmula. Ah, não, se você fizer assim, cada ser humano é único. Cada um tem um jeito de agir, um jeito de pensar, um jeito de funcionar. Então, não adianta querer impor como você faz, porque pode ser que não funcione pra mim. Exatamente. O jeito que eu faço não vai funcionar pra você. Meu marido, como que a gente faz pra manter o relacionamento? A gente bota eles pra trabalhar de graça. Paga depois. Gente, é empreendedora. O que as pessoas não entendem aqui, não é uma empresa grande ainda, vai ser. Mas por enquanto é uma eu presa, Eu keep. entendeu? Então assim, é tudo concentrado em mim. É. Se eu sair, vai dar ruim em algum lugar. Vai. E a gente ainda tem casa, a gente é o pilar da casa. Ainda tem nossos maridos, que são maravilhosos. Mas Amém, eles não Jesus. conseguem achar a chave do carro. Você esconde também, tem, Patrícia? tem um pendurador lá do lado do armário. Mas ele não acha. Tem 4 chaves. Amor, você vê a chave do carro? Tá aí. Não tá. Aí você vai lá, tira a sua de cima, pega do carro, entrega pra ele, tá aqui. É, os desafios do dia a Não dia. tem, gente, não tem. Não existe, assim, uma fórmula. Não tem uma raiz quadrada, não tem. É dia a dia, é paciência, é um passinho de cada vez. É com calma, é entender que vai ter dia que eu vou vender 10 mil agendas. E vai ter dia que vai entrar um pedido. E vai ter o dia que não entrou nenhum. Isso é verdade. Então, se eu não manter o equilíbrio, principalmente o mental, de fazer com que isso sou eu, porque a empreendedora é ela. Não é, eu tenho rede de apoio. Não, você não tem rede de apoio toda hora. Não tem toda hora. Mesmo porque em rede de apoio, ela tem que ser algo que você vai precisar de vez em quando. Porque uma pessoa que depende de rede de apoio o tempo todo já tá errado aí. Mas a gente sabe que empreendedora é ela sozinha. Ela começa sozinha, boa parte do processo ela faz sozinha, então é calma.
Não deu certo hoje, ajeita. Se cobra menos. Vai devagar, pede ajuda. Saiba pedir, né? Sim. Tem pessoas que não dá. E o ponto principal, né? É entender que antes do CNPJ tem um CPF. E se você não cuidar de você, não cuidar do seu físico, do mental, do espiritual, o seu empreender, ele não vai andar, ele não vai fluir porque você não vai estar bem. Você vai viver apagando incêndio, e é um incêndio que não vai apagar nunca. Porque tá sempre achando uma chama aqui, outra chama ali. Um pelhovo ali, um pelhovo aqui. E nesse monte de incêndio que a gente passa durante o decorrer, hoje, você vivendo o que você está vivendo hoje, o que você falaria para a Patrícia de 20 anos atrás, quando ela saiu realmente do CLT e entrou para empreender? Eu teria falado para ela começar a terapia antes, né? Se desse tempo agora. Uma dica, segue meninas dos 20 aí, terapia. Terapia. Na verdade, eu teria feito as coisas com mais calma, Camila. Eu sempre fui muito acelerada. A parte de desacelerar pra mim foi muito complicada. Porque como eu vi minha mãe sendo empreendedora, eu cresci sem pai e tudo. Eu vou fazer 25 anos de casado em fevereiro. Dia 17 de fevereiro eu faço 25 anos de casado. Eu casei com 17. Então, assim, era muita responsabilidade. E ainda é. Só que agora dá pra dividir. A gente equilibra um pouco pra ele, um pouco pra mim. Mas o que eu diria, vai com calma. Se cobra menos. Cuida mais de você. Porque o seu empreender só vai funcionar quando você estiver pronta. Tudo nesse mundo flui em volta de energia. Se a sua estiver baixa, você drena tudo. Vou te dar só um exemplo. No dia que eu desço pra ateliê, se eu não tiver boa, a impressora não vai. Não vai. Isso é verdade. Ela não tem nada. Ela tá ligada na tomada, ela tá com tinta, ela tá funcionando tudo. Ela não vai. Tudo que nós temos, nossa família, nosso carro, nossa casa, tudo vai funcionar em torno da sua energia. E o que a sua energia precisa pra funcionar e pra fluir bem? Paz. Paz. Então, o que eu falaria pra Patrícia de 20 anos atrás é: vai com calma, amiguinho. Vai com calma. Você tem algum arrependimento que te marcou? Que você trouxe essa mudança e aprendeu com esse erro, com esse arrependimento lá de trás? Pensa na bicha bruta. Eu era uma bicha bruta. Minha mãe fala que... Minha mãe e meus irmãos, eles falam que pra falar comigo tinha que pisar em ovos. O que eu me arrependo foi de não ter tido um pouquinho mais de empatia. Mas isso também provém da calma, que eu te falei que eu não tinha, né? O meu tratamento com as pessoas. Eu me arrependo muito. Eu perdi bastante pessoas, eu deixei ir algumas pessoas justamente por não saber falar. Não era o quê, era como. Então, acho que a forma como você trata as pessoas muda muito. Conforme você vai avançando na idade, muda muito. Então, eu teria um pouquinho mais calma, um pouquinho mais de calma, um pouquinho mais de empatia com as pessoas. De arrependimento, eu falo que eu prefiro me arrepender de ter feito do que de não ter feito. Mas eu esperaria um pouco mais pra ser mãe. Não que eu me arrependa das minhas filhas de jeito nenhum, eu teria todas de novo. Eu falo que se meu marido fosse rico, eu teria mais meia dúzia. Porque eu amo criança, mas enfim. Não me olha com essa cara. Mas enfim, eu teria mais meia dúzia. Eu montaria um time de vôlei. Meu Deus. E hoje, o que a Mimos representa pra você? A Mimos é a realização de toda essa reconstrução que eu fiz da minha infantilidade pra minha maturidade. Eu aprendi com o tempo que você não cria vínculos sem conexão. Você não cria conexão sem afetividade. Você não cria afetividade sem respeito. Então, foi um processo longo, foi doloroso sim, porque o autoconhecimento eu acho que é o processo mais doloroso que a gente passa na vida, né? E o autoconhecimento, quando é pra si, não pra jogar, nem pra passar, é aquele que vem pra você, transformou a Mimos de mimos e lembrancinhas, que era assim que começou, pra conexão, identidade. Hoje, não me importa se você vai pedir 10 alterações na sua arte. Eu quero entender o que você quer passar. Hoje, pra mim, não importa o produto. Importa o significado do produto pra você. Então, a maturidade, né, dessas dificuldades todas que eu passei, tanto na vida quanto na Mimos, me trouxe isso. Essa segurança de que hoje as pessoas precisam entender que eu não compro o seu produto. Eu compro você. É verdade. Eu compro o jeito que você me atende. Eu compro o jeito que você fala comigo. Eu compro o jeito que você me entrega. Eu compro o jeito que você faz. Então, essa conexão é o que as pessoas têm que entender. Quando você entende que há uma conexão antes de uma venda,
você para de ir atrás só de leads. Você vai atrás de relacionamento. Porque o que vende é relacionamento. E essa parte é bem difícil para empreendedor entender. Ah, com certeza. Porque primeiro a gente compra a pessoa para depois comprar o produto. Porque se eu não curti muito a forma que ela falou comigo, acho que eu não quero fazer negócio. Às vezes o produto é até bom, o serviço é bom. Eu preciso muito, mas aquele famoso o santo não bateu. Pois é. E você acha que hoje o que a Mimos faz, ela traz uma autoridade para cada negócio? Com muito custo, sim. Eu demorei para entender, porque são processos de você passar de uma empresa pequenininha para o corporativo. É um passo muito grande. Então, tem todo um preparo. Quando eu ouvia sobre leads, automatização, B2B, B2C, eu tava achando que tava falando da Spice Girl. Na minha época, B2B era a música da Spice Girl, gente. Então, aquilo não entrava na minha cabeça. Eu falei, que loucura é essa, leads? Eu fui contratar uma social media e ela falou assim pra mim, Paty, você quer o quê? Engajamento, posicionamento, visibilidade ou leads? Aí eu falei pra ela, gostei do engajamento, sei o que é. Posicionamento, preciso. O que é leads? O que é leads, gente? Traduz. Por que vocês ficam dando um nome diferente? Fala que é a pessoa que vai chamar pra comprar. Porque vocês Tem pegam uma nome. empreendedora que tá começando e fala leads pra ela já não vai contratar você, porque ela acha que é caro. Tô mentindo? Não vai. necessariamente, mas a gente precisa entender que a gente tá no digital, então a gente vem se atualizando, cada coisa tem seu Sim. nome, cada atualização, Sim. cada modernização. Briefing. Eu já achar que tá me xingando, quando a gente não conhece. Mas é por isso, a gente precisa se atualizar. Não, mas quando você perguntou pra mim assim, é que você acha que a Mimos, né? Teve uma fase que eu olhava e não sabia o que eu fazia. Porque eu fazia tudo. Eu não tinha esse posicionamento. E foram graças a você, a Tati e a Jaque Mariano. Algumas pessoas que me deram uns puxão de orelha. Paty, olha isso aqui, olha isso aqui. Só que pra você que tá dentro A visão é diferente. você não enxerga dessa forma. Você não enxerga que você tem que... peraí, mas como assim eu vou parar com isso aqui? Não posso parar com isso aqui. É o que eu mais faço. Entendeu? É o que eu mais Então, sei fazer. esse posicionamento é algo que é necessário pra todo mundo. Todo mundo. Porque se você não se posicionar, não vai ter uma identidade. Ninguém vai saber o que você faz. Que você faz tudo. Você faz tudo. E quem faz tudo não faz nada. Exato. Porque aí você não se especializa em nada. Então, essa parte doeu muito. O posicionamento doeu muito. Mas hoje, graças a Deus e graças à ajuda, porque a gente precisa de ajuda, ninguém faz nada sozinho, eu consigo ver esse posicionamento. Então, eu já consigo me colocar de uma outra forma no mercado. Eu já atendo. Igual, eu tenho clientes que são pessoas físicas. Você fala com ela, ô, meu amor, minha querida, oi, lindona. Porque já estão acostumados com esse tratamento. Mas se é um cliente novo, se é uma empresa, é diferente. Eu atendo um sindicato de polícia. Eu atendo a Solos, que é uma grande de seguros. Então, eu não posso já tratar do mesmo jeito. Então, tem todo um posicionamento, tem toda uma estratégia, tem todo um planejamento por trás. É fácil? Não, não é. É rápido também, não. Por que eu acho que hoje a Mimos consegue se posicionar? Porque eu entendi quem a Mimos é. Eu não sabia. E não faz muito tempo, não. Tem uns 6 meses, 1 ano no máximo. Mas é pra gente que empreende, quando tá fácil, é porque a gente tá na zona de conforto. Quando dói, é porque a gente tá no processo de crescimento para a próxima fase. E sempre tem uma próxima fase. A gente Sim. nunca aprende tudo, nunca conclui tudo. Então, quando tá doendo, a gente tá na fase do processo, da etapa, da evolução, do crescimento. E o crescimento dói muito, principalmente profissional. Porque chega uma hora que muitas portas vão se abrindo e você tem que equilibrar muitos pratos, porque você não pode deixar a vida profissional. Porque eu quero ganhar o mundo, mas aí você tem que lembrar de ganhar o mundo e trazer mais 5 malas junto. Então, tem tudo isso. Então, é muito importante, é doloroso, mas você acha que o importante dentro do empreender é importante você ter conexões, rede de apoio, network faz muita diferença, ou você sentiu por muito tempo que empreender era solitário? Olha, no começo é bem solitário. Mas justamente porque tá faltando toda essa parte que você falou. Quando você começa sozinho. Não tem jeito. Aí você vai atrás de uma rede de apoio. Nem sempre você consegue. Mas sempre tem uma conexão. E uma conexão leva a outra conexão, que leva a outra conexão. Eu amo network. Eu falo que eu preciso de gente. Eu preciso de gente, eu tenho essa necessidade. Mas eu aprendi a selecionar os networks. Nem todo network vai te trazer resultados. Depende do que você está indo buscar nele. Mas conexões... Rede de apoio, você precisa ter pelo menos uma rede de apoio.
Porque quando a gente fala rede de apoio, não são várias pessoas. Você precisa ter uma, pelo menos. Uma que você vai ligar, que você vai chorar. Uma que você vai ligar e vai rir. Uma que você vai ligar e ela vai falar, tá fazendo merda. Ou acorda. Volta lá e refaz. Você precisa das redes de apoio para cada fase que você tá. E você tem que saber escolher as pessoas que vão estar em cada pedaço da sua vida. Conexão. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Chave do empreender. Então, se você não tiver conexão... Ah, Paty, mas então você tá dizendo que se eu não tiver conexão eu não vou chegar? Não. Vai. Mas é muito mais longo o caminho. É muito mais difícil. E o network é justamente para isso. Para você ir abrindo portas e fazendo conexões. A gente é uma conexão que começou no network. Isso é verdade. Entende? Então, assim, Verdade. A gente se olhou e falou, nossa, nunca vi. Tem cara de que tá uma tarja preta. Gostei. Entendeu? Nunca vi. Acho que tá precisando de terapia. Verdade. Então, assim, tudo é na vida conexão. Tudo. Você se conecta com as pessoas, não importa se é por energia, se é porque faz a mesma coisa, se é por... Eu não acredito em coincidência. Então, é energia. Pra mim, tudo é troca de energia. E casou. A gente casou. Assim como nós, eu tenho muitas pessoas que eu conheço há pouquíssimo tempo, mas parece que faz anos. São conexões permanentes. O que são conexões? Não é a pessoa que você conhece e se dá bem, não. É pessoas que vão te alavancar. Conexões é alguém que pode te dar acesso ao próximo passo, à próxima porta. Então, até nessa parte, você tem que fazer igual rede de apoio. Rede de apoio não é para o tempo inteiro. Rede de apoio são para momentos. Tem que ser algo assim, específico e rápido. Não dá pra você ficar dependente de rede de apoio o tempo inteiro, senão você não vai fazer nada. Porque senão você fica dependente emocional, não consegue caminhar sozinha. E a conexão é a mesma coisa. Não é porque você abriu uma porta pra mim que toda vez que eu precisar de alguma coisa eu vou correr atrás de você. Camila, consegue fazer... Se der pra fazer o acesso, ok. Mas conexão é recíproca. Tem que ser recíproca. Isso é fato. Porque é muito fácil você só se doar. Só se doar, só se doar. E isso, pra maioria das empreendedoras que estão começando, é muito difícil. Porque elas querem estar em tudo, elas querem aparecer em tudo. Elas querem essa visibilidade para dar uma engajada, para dar uma alavancada. E é onde eu tenho visto que muitas estão se frustrando. Porque investe tempo, emoção, coloca expectativa, gera um monte de coisa na cabeça, imagina que vai ser isso, que vai ser aquilo, e não é correspondida. E a frustração dói. E aí desiste. E a frustração dói, exatamente. Eu digo que o network ele é importante, a rede de apoio ela é importante, mas não porque eu acredito em coincidência, mas eu digo que Deus não une pessoas, ele une propósitos. Hoje, eu só caminho com pessoas que têm o mesmo pensar de propósito, que têm visão de próxima fase, que podem me agregar em algo, mas não só em questão de trabalho, e eu não digo de dinheiro, de religião, mas às vezes de uma palavra, ou às vezes de um poder fazer, um olhar, algo do tipo, é agregar, porque nem tudo é dinheiro. A gente acha que, eu vou no network porque eu vou vender. Às vezes, no network você conhece uma pessoa que transforma a sua jornada, que transforma a sua caminhada. E hoje, a gente tira, depois de um ano, o podcast do papel exatamente com isso. Trazendo pessoas que acreditaram no meu sonho, entraram no barco sem conhecer, sem saber de nada, simplesmente foram. Então, isso é a conexão que traz esse propósito, esse conhecimento. Então, assim, eu fico muito feliz de você vir até aqui. A gente sabe que a gente não é amiga à toa, a gente empreende junto, a gente chora junto, a gente ri junto, a gente puxa a orelha junto. E se for para chegar no final de semana, a gente sentar, tomar uma cerveja, ou tomar um café, ou até mesmo um churrasco em família, como nós comemoramos o seu aniversário. Então, eu acho que network não é só trabalho, a gente tem a vida pessoal, mas a gente consegue conciliar. E todo propósito tem que estar unido num propósito só. É de saber de quando uma tá bem, a outra tá bem. E quando uma não tá bem, a outra tá bem. Você levantar e falar assim, não dá uma de doida não. Já chorou? Então levanta, sacode a poeira. Vai ter que refazer, não tem o que fazer. Não deixar choramingar muito. Saber que a gente vai ter dias que não vai estar bem. Entender também que tem dias que nem todo dia a gente tá disponível. Você consegue estar disponível hoje 24 horas pra alguém? Não. Inclusive eu tenho algumas clientes e algumas amigas. Serve pra você também agora que eu não tinha te falado. Se eu não tinha te falado ainda, agora você sabe. O que acontece? A gente tem um código. Eu vi um vídeo desse. Esse vídeo na época me marcou muito. 8 minutos. Esse é o código. Esse é o código? Se alguém me mandar, Paty, tem 8 minutos, eu já sei que ela tá a ponto de explodir. A ponto de desistir. Então eu paro o que eu estiver fazendo. Porque não é possível que na nossa vida nós não tenhamos 8 minutos pra emprestar pra alguém. Então, esse é o código.
Vou anotar o código. Eu tenho algumas amigas que elas Eu acho que eu vou deixar a mensagem favorita já. elas me ligam e falam, Paty, tem 8 minutos. Aí eu paro o que eu tô fazendo. As minhas filhas usam, mãe, 8 minutos? Então, assim, é um código que eu vou levar pra Gostei. vida. Esse daí eu vou levar pra 8 vida. minutos. Muito E bom. network. Você falou de network. Network não é venda, gente. Network é algo, assim, fantástico. É algo extraordinário. Quando você sabe Se usar. você fizer do jeito certo. Exatamente. É verdade. Network, eu acho que só dá dinheiro se você for expositora e normalmente de comidas. Porque o restante, você vai fazer conexão. Eu gosto Você de comer vai. quando eu vou no né, network. pois é. Entende? É o que eu tô falando? Porque até expositor para network, você não vai lá para vender, você vai lá para captar. É captação. É geração de leads. Aprendi a falar, Camila. Tráfego orgânico. É tráfego orgânico. É isso aí. Entendeu? É o tete a tete, o face to face. Então, é ali onde você abre as primeiras portas. Então, eu tenho mais uma dica para as meninas. Quando for fazer network, leva o cartão? Leva. Se precisar, eu faço, inclusive. Mas não é só o cartão. Leva você. Porque também não adianta nada você Leva tirar o você- cartão do bolso e só entregar. Falta aqui. Porque eu tenho... Não tem uma troca eu até de olhar, parei. Agora nem um pouco, nada. vou falar pra você, eu ia em todos. Teve um ano aqui em Guarulhos que eu tava em todos. Em todos. Piscava, eu tava. Menina, eu tava louca, eu não tinha mais tempo pra nada. E eu comecei a observar, quando você vai pegando um pouco de maturidade, quando você descobre o que você quer pra sua empresa, o que você quer pra sua vida, as coisas mudam. E foi quando eu comecei o posicionamento, a mudança de posicionamento da Mimos. Eu fui pra alguns networks, eu olhava. E eu falava, ela tá entregando o cartão, mas ela não tá aqui. Só entregando. Porque ela tava entregando o cartão pra uma, já olhando o que a outra tava falando pra outra, que ela fazia, porque ela tava interessada em ouvir. Você não tá presente. A gente tá se perdendo porque a gente não tá presente. Isso aqui a gente tá presente, a gente tá aqui. Ah, você tem filhos também, você tem marido também, tem roupa pra lavar, você tem almoço pras crianças, agora é meio-dia. Mas se você não fizer presente, não tá sendo bem feito. Então, a constância é muito importante, mas mais importante pra mim que a constância é a presença. Então, você vai atender alguém, esteja lá quando você tá atendendo. Pode começar com uma mensagem automática, gente, porque não dá tempo de falar com todo mundo. Eu tenho a Raila. A Raila é minha primeira atendente. Mas assim que eu tenho um tempo, eu vou lá. E eu gosto de atender. Então, o meu atendimento é humanizado. Porque eu olho a foto, ou eu olho o nome, eu gosto de chamar pelo nome, e eu atendo. Depois da Raila faz a primeira a entrada e eu faço o restante. Porque é essa conexão. Eu tenho clientes desde 2019, quando eu comecei. Que até hoje, e de verdade, eu ainda... A gente vai até conversar sobre isso depois, mas eu ainda não investi em tráfego pago. Eu vou começar agora. Todos os meus clientes são orgânicos. Eu O falo que orgânico, ele é muito bom. o famoso boca a boca. Eu falei isso pra você, quando É a o gente entrou na questão do famoso Google boca a Meu boca, Negócio, você trabalhar o orgânico, você aprende a criar sua identidade, a trabalhar seu posicionamento, a sua autoridade, entender sobre os bastidores, de você fazer um atendimento humanizado, porque hoje, ainda principalmente depois que veio da pandemia, tem um monte de tudo em tudo quanto é canto. E o que que faz você se destacar? É o atendimento humanizado, porque não tem coisa melhor do que você ser bem atendido. Diz você sair de comprar algo e falar, nossa, a mulher foi tão maravilhosa. Nossa, ontem eu tava mostrando pra Sandrinha, né? Falei, nossa, olha a arte e a caneca que a Patrícia fez. Ela, a Patrícia é maravilhosa. A Sandrinha das Falou com a garrafinhas. Paty 2 vezes. Então, assim, é o atendimento humanizado, é o carinho, é o cuidado especial que a gente tem no produto ou no serviço, na prestação de serviço que a gente dá, que é o que faz o diferencial. Porque aí quando a pessoa perguntar assim, nossa, tô precisando de alguém para fazer tal coisa. Patrícia, não, já pega aqui o contato, já vou te mandar. Exatamente Então, é essa a isso que traz. intenção. Para depois que você fizer tudo isso e entender como que funciona o orgânico, fazer a sua estratégia bem feita, entender todo o procedimento passo a passo, aí você faz o tráfego pago. Mas a casa vai estar arrumada. Sim. Eu digo que partir para um tráfego pago, quem é empreendedor precisa estar com a casa arrumada. É como você querer receber a família no almoço de domingo. Você não vai estar com a louça na pia, você não vai, então você vai organizar as suas redes sociais, você vai trabalhar, saber como você vai puxar um cliente do orgânico, porque você sabe que o cliente que vem no orgânico, ele te dá trabalho. Você soa para ir atrás dele, para trazer ele até você, para fazer ele te ouvir Demanda e ele mais comprar. tempo. O tráfego pago não, o cliente viu, ele clicou, ele já vem, então é mais fácil. Mas quando você entende a importância do orgânico, você dá mais valor para cada relacionamento que vem como lead no seu WhatsApp. Sim, sim. Isso é
Fato. Com certeza. Isso é fato. E uma coisa que eu aprendi muito com a minha mentora, e isso a gente bate muito na tecla desde o início. Cada cliente que chega, ou cada network que você faz, eu tenho 2 ouvidos e uma boca, porque eu ouço mais e eu falo menos. Porque eu já li na conversa e eu entendo quais são as necessidades, quais são as dores e o que eu posso agregar na vida daquela pessoa. Porque não é só vender um produto, não é só fazer uma prestação de serviço. Eu falo que ser empreendedor, você não é vender, é você solucionar. E essa dificuldade, acho que eu tive muito no começo, e todas as empreendedoras, principalmente as que estão começando agora, elas têm. Você não vende, você soluciona. Quando você entende que o seu cliente não quer um produto, ele quer a solução para um problema, a solução para uma dor. Todo mundo fala muito isso, mas entender isso, gente, é crucial. A gente precisa entender qual é a dor do meu cliente. Às vezes ela me liga, ai, eu preciso de uma agenda. Ela não quer uma agenda. Não é uma agenda que ela precisa. Não, não é. Ela precisa organizar aquela situação. Se você oferece a agenda, mas a conversa oferece a solução, ela não vai se levar a agenda. E toda vez, eu precisava resolver isso. Será que a Paty faz? Você cria essa conexão. Então vai sempre lembrar de você. É daí que vem os meus orgânicos. Então essa conexão para mim é surreal. E acho que foi por isso que eu demorei tanto para ir pro tráfego pago. Porque eu gosto dessa conexão. Eu gosto de a pessoa me chamar, eu olhar na fotinho lá e eu saber quem é. Tem cliente que só falou comigo. Eu tenho uma parceira de gráfica, Amanda. Eu trabalhei com a Amanda uns 6 meses, Camila. Eu não sabia quem ela era. A gente não se conhecia. Caramba. A gente já trabalhava junto há 6 meses e eu fui conhecer a Amanda num network que nós fomos junto, que a gente foi em comum, 6 meses depois que a gente já trabalhava junto. E a Amanda é minha amiga até hoje. Você vê, Então, pra mim, eu pra faço vida. questão de decorar o rosto dos meus clientes pra quando eu for nos lugares, network, ou encontrar em qualquer lugar. Eu moro em Guarulhos, então a maioria dos meus clientes é de lá. Eu saber quem é. Chegar e falar, oi, fulana. Ela, às vezes, olha pra mim, a parte da Mimos e Arte. É verdade. Entende? Porque eu já mudei meu nome, não é mais Patrícia Carvalho, é Paty da Mimos. Que é assim que todo mundo me chama, Paty da Mimos. Então, E por falar nisso, como que a gente te acha nas redes sociais pra saber se eu passei o arroba certo? vamos lá. Um pouquinho, você só colocou um pontinho a mais, amiga. Então tá bom. É @Mimos e Arte 1083. Ainda tô brigando, gente, pra Instagram liberar o Mimos e Arte, que é a marca registrada é minha, mas é um processo. E aí, como que funciona? Você entrega só Guarulhos e região? Não, Como a que gente faz? entrega para o Brasil todo e o site já está ativo, www.mimosearte.com.br. Então tem o site, a gente está fazendo a migração agora do site para o TikTok e para a Shopee, então vai ter Mimos e Arte nas plataformas dos marketplaces agora. Tá demais. O site já tem lá para fazer a consulta do frete. Eu tenho frete fixo, com valor fixo para Guarulhos, que é R$11,90 para qualquer região de Guarulhos. E a gente entrega até a última entrega, a entrega mais longe que eu fiz, deixa eu pensar. Esse ano que passou agora, eu mandei para São José. Nós levamos pro Rio de Janeiro. Nós vamos pro Rio de Janeiro. Foi pro Rio de Janeiro, mandei para São José, mas eu mandei pro Mato Grosso. Caramba. A do Mato Grosso foi via correio. Mandei pra Itanhaém, conhece alguém em Itanhaém? Conheço. Mandei pra minha amiga Sandrinha em Itanhaém, mas a gente entrega pro Brasil inteiro. Cartão de todos, e foi um trabalho incrível, ficou incrível. A gente entrega pro Brasil inteiro. Ai, que coisa boa. Só essa consulta do frete para quando é para fora que a gente tá ainda organizando no site. Mas o site já tá pronto, já tá todo vapor. O Instagram, graças a Deus, já tá. Quem te viu, quem te Vamos vê, lá, né? pois Lá é. atrás, agora tá toda moderna, toda Pois é, digital. mas você lembra? Primeira vez que Eu fico feliz de te ver. eu não conseguia Que você colocar o entendeu. catálogo no WhatsApp. É isso. Processos. E eu fiquei sabendo que vocês que adicionarem Patrícia, chamarem ela e usarem o cupom #Sintoniza, vai ter 5% de desconto no primeiro pedido. Então já chama. Ela atende, atendimento humanizado. É ela que fala com vocês diretamente. Não tem nem como eu falar que não vi. Não tem como falar que não viu. Amiga, eu quero te agradecer imensamente. Não vou chorar, prometi que eu não ia chorar no primeiro episódio, tá? Vou me segurar. Mas de você poder estar aqui, de você poder parar tudo que você tem pra fazer, porque como sua amiga, eu sei que você tem uma agenda muito cheia, a gente trabalha de madrugada, a gente conversa nas madrugadas, mas por você acreditar no meu sonho, no meu potencial, na minha amizade, nessa minha loucura que é a nossa vida, porque também não é só a minha, e com isso, te dar um presente
como convidada, um presente de agradecimento. E eu fico, assim, muito feliz. Eu tô sem palavras, ainda tô meio eufórica com Tá em tudo êxtase, isso. né? Eu tô em êxtase, nem dormi ainda. Então, mas eu falo, a gente tá aqui pra isso, Camila. Tá Se a bom, se a função da nossa vida não for servir, eu não sei o que a gente tá fazendo aqui. Gente, servir é tão gostoso. É. Não é, menina? Eu fui num evento em Campinas, e aí você aprende que quando você serve o outro ao ponto de transbordar na vida dele, você vê ele evoluindo, isso deixa a gente tão feliz, é tão gratificante, isso é maravilhoso. É, E quem tiver a oportunidade de ir nesse evento, é o SSS da Grace Gioviani, não perde, porque assim, é transformador, porque você aprende a transbordar na vida do outro e flui. Isso é Flui, maravilhoso. é. Isso é maravilhoso Muito, demais. muito, muito. E a gente vai ficando por aqui no nosso primeiro episódio. Eu quero agradecer imensamente e quero convidá-las a vocês irem lá. E no Instagram da Patrícia, e no Instagram da Estilo e Glamour, que são as nossas patrocinadoras. Segue muito, que vem muita novidade por aí. E usem muito o cupom de desconto de vocês. E também aproveitar, para você que é de São Paulo, Guarulhos e região, aproveitar e seguir o @de Quebrada Podcast. Você que tem o seu empreendimento, quer gravar conteúdo, tem o sonho de ter um podcast, é o melhor lugar que você tem. O custo-benefício é muito bom, a infraestrutura é excelente. O Juninho é meio chato, assim, mas é só a princípio, assim, a primeiro encontro. Mas é uma pessoa muito legal, que vai te ajudar, vai te acompanhar, vai ser maravilhoso. Então, eu convido vocês. Um beijo e até o próximo episódio.